Altamiro Borges, bem-vindo aqui, querido. Você está bem? Altamiro, eu acho que eu quero começar com você com uma cena absolutamente antológica, que é o Jair Bolsonaro falando inglês, É bom pra com cacete. legendas. Então, preparem-se, se vocês estiverem, né, sentem-se, respirem fundo, e aqui vai que é uma coisa emocionante, gente. Vamos ver isso aqui junto, vai. Não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream fillers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou Não, seja, é sensacional, né? Popcorn, ice cream, aí já virou, já tá sampleado, já entrou no inconsciente. Que coisa bonita, né, Altamiro Borges? Foi o principal motivo de memes ontem. Um monte para um bocado de meme. Eu dei risada que nem o quê. Eu também sou muito ruim no tal do inglês. Mas ele caprichou mesmo. Ruim em inglês, todos nós somos, né? Agora, ele foi além, né? Foi um passo além. E aí, Papel de ridículo, é papel de ridículo. Talvez o Dudu Bananinha, aquele do hambúrguer, aprendeu a fazer popcorn, mas aprendeu a fazer hambúrguer com o pai. Deu no que deu, Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro. Altamiro Borges, qual que é o rescaldo desse ato de ontem, Altamiro? Como é que você enquadrou esse momento? Eu acho, Conde, que foi um ato grande, não é um ato pequeno. É um ato 45 mil pessoas, 44.800 pessoas, segundo o monitor da USP, 55 mil pessoas, segundo Datafolha. Né? Lógico que aí a PM do Tarcísio, mas não oficialmente, fala em 400 mil, um absurdo, não tinha 400 mil de jeito nenhum. Foi um ato 45 mil pessoas, 40, 50 mil pessoas, mostra que a extrema-direita ainda tem força na rua. Você vê o ato. Mas que diminuiu, né? Sim, vou chegar. O Diminuiu. ato que as forças de esquerda fizeram uma semana atrás foi muito importante, foi grande, mas bem menor do que esse ato da extrema-direita. A extrema-direita ainda está com muita força nas ruas, muita força nas redes. A convocação desse ato foi muito forte nas redes sociais. Né? Eles dominaram as redes sociais nos últimos dias. Né? O próprio Nicolas, né, fez um vídeo chamando para o ato. Né? Então, isso. Agora, diminuiu. Você pega o ato do ano passado, que foi um ato em defesa do Bolsonaro, em defesa da mesma coisa, o projeto de anistia. O ato do ano passado, na mesma Avenida Paulista, reuniu mais de 200 mil pessoas. Diminuiu. Né? Então, se você junta... Eles tinham tido aquele ato no Rio de Janeiro com 18 mil pessoas, que flopou, deixou eles muito baqueados, a extrema-direita baqueado. Nesse, eles jogaram mais peso, jogaram mais estrutura e fizeram um ato um pouco maior, mas ainda é menor do que a série de atos da extrema-direita. Mas mostra que ela ainda tem força na rua. Então, o que mais me chamou a atenção no ato desse domingo foi a demonstração de força do ponto de vista de lideranças políticas. Você tinha ali mais de 100 parlamentares, entre deputados, senadores. Você tinha 7 governadores de estado, né? Não são pequenos estados. Você tinha lá o governo de São Paulo, o governo de Minas, o governo de Goiás, o governo do Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Amazonas. E só não veio o governador do Rio, esse desastrado incompetente do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por causa do desastre das inundações no estado. Né? Mas mostrou força com a presença de 7 governadores de estado, né, de partidos diferentes. Desses 7 que estavam lá presentes, 4 são pré-candidatos à presidência. É mais ou menos o seguinte: eles foram ali porque se tiver o velório do Bolsonaro, eles querem ficar com a carniça, eles querem ficar com o espólio. Né? Foram lá para fazer questão de mostrar que são bolsonaristas. Tarcísio, Caiado, o Zema de Minas, o Ratinho do Paraná, fizeram questão de ir lá para o ato. Né? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. Foi uma demonstração de força desse campo.
Eu acho que para o objetivo principal do ato, que era pressionar pelo projeto, pela aprovação do projeto da anistia, cumpre papel, isso pressiona o Congresso Nacional, mas não garante a vitória, né? Eles tinham bravateado que iriam colocar em votação já na semana retrasada o projeto, não colocou, né? Parou, eles não conseguiram, o PL, que é o partido de aluguel do Bolsonaro, não conseguiu reunir metade das lideranças, metade dos líderes dos partidos na Câmara, então não conseguiu urgência. Eles agora estão à caça das 257 assinaturas individuais, né? Então não está garantido que o projeto vingue, está ainda. Vamos ver como vai ser a própria repercussão do ato, a pressão dos governadores, que vai ser grande, né? Vamos ver. Né? E também é isso, eles falam como se falassem em nome do povo e tal, mas o projeto da anistia não convenceu o povo brasileiro. A pesquisa que a Quest divulgou ontem mostra isso. A maioria da população brasileira rejeita, né, a anistia para os golpistas. Né? Rejeita a anistia para os golpistas e considera que o Bolsonaro foi o chefe do golpe, foi o principal articulador do golpe. Então é isso. Foi um ato que mostrou uma certa força, mas já um declínio, né? Mas mostra que eles ainda têm força nas ruas, e mostrou essa presença institucional. Isso foi o que me chamou a atenção. A anistia foi enterrada, na sua visão? Não sei, sinceramente. Não dá para cravar, né? Mas ela perdeu. Ela já não estava bem, né? E o Hugo, eles também provocaram o Hugo Mota, causou um mal-estar, né? Porque o Hugo Mota, né? Você não pode ser hostil com quem vai decidir sobre esse tema, né? Eu conversei com alguns parlamentares esse final de semana. E é isso, é uma incógnita. O ato, se eles vinham num baixo astral em função daquele ato em Copacabana no mês passado, que aquele foi feio mesmo, aquele flopou de vez. Sim. De fato. Se eles vinham num baixo astral, esse ato mostrou uma certa força. Volto a dizer, presença de governadores, 100 parlamentares, vários partidos políticos, você vê. Na presença de governadores estava ali Republicanos, União Brasil, estava ali Novo, estava ali PSD do Kassab, estava ali o prefeito de São Paulo, o Capacho aqui de São Paulo, da capital paulista, falou que vai tentar convencer o MDB. Ou seja, eles têm uma certa presença institucional, mostraram uma certa força institucional. Conversando com parlamentares esse final de semana, ouvindo alguns parlamentares, eles falam, o jogo não está definido. Eles tinham tentado antecipar a votação com a questão da assinatura dos líderes, aí teve um mal-estar, os líderes dos partidos não assinaram, então eles não conseguiram, eles agora estão indo atrás das assinaturas individuais, precisam de 257 assinaturas para colocar em votação. Vamos ver como vai refletir esse ato de domingo, esse ato de ontem. Perfeitamente. Altamiro Borges aqui, deixou aí para o bate-papo trazer comentários aqui. O Edson Antunes está dizendo o seguinte: o escândalo é o vendedor de popcorn está preso e o Jair Messias Bolsonaro solto. Que escândalo. Verdade, esse argumento é imbatível ali nessa histeria do Bolsonaro, lugar comum, clichê. Aqui eu estou colocando o Twitter e o TikTok do Matheus Mendes, ele pediu para divulgar aqui, estamos divulgando, ó. Então tá no bate-papo, tá, gente? Twitter, @Mendes Matos, Instagram, tudo junto, e TikTok, @Mendes.Mateus1980. E o Vox está dizendo aqui, terceira idade foi presença maciça na Paulista. O perfil se fecha nesse segmento, né, Altamiro? Você não vê muitos jovens, aliás, você não vê jovens nem nas manifestações da esquerda, o que também significa que há uma fadiga de material das ruas de maneira geral, né? Não é só a esquerda, não é só de direita, que, enfim, a direita está conhecendo agora o que é fadiga de material também, né? Você concorda com essa leitura? Não, eu acho que há um desgaste porque é isso. O bolsonarismo, eu acho que o bolsonarismo está vivendo a sua fase mais difícil, mais complicada. Se o governo está vivendo uma fase ainda de dificuldade, as pesquisas têm revelado isso, apesar dessa Datafolha última ter aparentemente estancado a sangria, parou de cair, né? Se o governo está tendo as suas dificuldades de se comunicar, de apresentar o que vem sendo feito, de fazer
debate político com a sociedade, o bolsonarismo também está tendo muitas dificuldades. Não é dificuldade em função da ação do governo, não é dificuldade em função da ação das ruas. É dificuldade em função da ação do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário brasileiro. Né? Então, o bolsonarismo, esse período, viveu uma fortíssima exposição. Brincando aqui, o bolsonarismo está com a bunda exposta na janela. Né? Porque Bolsonaro já tinha sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral a 8 anos de ineligibilidade, né? E agora a denúncia do Bolsonaro e outros 33, não, 7 a princípio, mas vão ser 33, né? Viraram réus. Né? Então, o bolsonarismo está muito exposto. Está muito exposto. Exposto no que foi a sua ação golpista, terrorista, e a pesquisa nesse sentido é importante, porque mostra que a população, uma boa parte da população percebe o que foi a ação daqueles vândalos, então pede que eles continuem presos, 59%. Né? Exposição no sentido de todas as tramóias que foram feitas nesse preparativo de golpe, então, por exemplo, o plano, né, para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o presidente da época do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, né? Mas não só na ação golpista. O bolsonarismo está exposto, está aí. A história das joias roubadas, contrabandeadas, né? Uso de cartão corporativo. Tem muita denúncia do Bolsonaro. Então, o bolsonarismo está exposto. Qual é o grande problema? É que o Bolsonaro não pode largar a rapadura, porque se ele disser o seguinte, eu não sou candidato em 2026, os abutres engolem ele, né? Para menos que estavam todos os governadores lá, os 4 que são candidatos potencialmente à presidência da República. Estavam lá, é tudo abutre, tudo atrás da carniça. Se o Bolsonaro morrer de fato, eles ocupam, morrer politicamente, eles ocupam um lugar. Então o Bolsonaro não pode abandonar o jogo. Ele vai ter que manter esse jogo. Por isso que ele está dizendo que ele vai até o fim, vai até setembro. Você acha, Altamiro, você acha que o Bolsonaro não abandonando o jogo, como parece que é o que vai continuar acontecendo, isso também é bom para a direita? Quer dizer, porque se ele abandonar, vai ser uma briga de foice ali, né? Para ver quem vai. O que você acha? Esse mundo tudo é muito contraditório, é a maldita dialética. Né? É a maldita dialética. Por um lado, se o Bolsonaro abandona, ele morreu politicamente, ele vai ser esquecido. Vai ser esquecido, tchau. Né? Tanto é que os filhotes dele já estão reclamando disso. Né? O Carluxo, outro dia, né, numa postagem, falou isso em abandono. Estão querendo abandonar meu papai. Né? Se ocorrer isso, ele some da cena política. Né? Jornais internacionais, inclusive, têm usado esse termo, vai sumir da cena política. Né? Agora, se ele mantém a candidatura até setembro e coloca, por exemplo, o filho dele, o Dudu Bananinha, como vice, isso cria uma crise também na extrema-direita. Né? Também cria uma crise. Ela fica sem ter como avançar o sinal. Né? Eles foram para o ato na Paulista, esses governadores foram do ato na Paulista com um olho nos votos do Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro não abandona a rapadura, dançou. Então isso gera uma crise na extrema-direita. Você vê, o Caiado fez questão de lançar a candidatura na Bahia esse final de semana e foi esvaziado o lançamento da candidatura dele. O União Brasil não sabe direito para onde vai. Se apoia o governo Lula, se fica com o Bolsonaro, se vai com o Caiado. Nem o cantor sertanojo que o Caiado estava usando como trunfo apareceu no ato na Bahia. Nem o Gustavo Lima apareceu no ato na Bahia. Né? Então, a extrema-direita fica dividida, fragmentada nesse processo. Isso é um fator confusa, né? Confusa. É por isso que eu repito que eu me nego a falar de pesquisa, mas é por isso que, nesse sentido, a esquerda está bem na fotografia de 26, né? Quer dizer, só tem o Lula, aí não tem confusão. Né? A pessoa sabe, não, eu vou votar nesse cara aqui. Mas também é assim que funciona a direita, né? Porque quem vota em Tarcísio, ou em Gustavo Lima, ou não sei quem, Pablo Marçal, é o voto anti-Lula, né? Não vota pelo que o Pablo Marçal diz e produz, é porque ele é anti-Lula, por isso que votam nele. Enfim, a política brasileira já é assim há quanto tempo, né, Altamiro? É Lula ou anti-Lula, né? É um pouco isso. Ela vai fazer, isso, a direita brasileira, você vê, a mídia brasileira, essa mídia convencional, defensora da cloaca burguesa brasileira, essa mídia brasileira que defende o projeto neoliberal de desmonte do Estado, de privatização, de desregulamentação, de retirada de direitos,
Essa mídia, ela tá fazendo cálculos. Uma parte dessa mídia chocou o ovo da serpente fascista que deu no Bolsonaro, com a sua negação da política, com a sua satanização da esquerda, chocou o ovo da serpente fascista, mas depois o fascismo se voltou contra ela. Então, uma parte dessa mídia faz um grande esforço para isolar o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, faz um grande esforço para desgastar o presidente Lula. Ela continua com o jornalismo de guerra. Para quê? Para ver se pinta uma alternativa de centro, a tal da terceira via. Nesse sentido, essa insistência do Bolsonaro em manter a candidatura é ruim para essa direita, para essa mídia direitista. É ruim porque o jogo fica empacado, fica parado. Para a mídia direitista, o ideal era que o Bolsonaro já tivesse preso, já tivesse descartado. Porque aí pronto, vinha o Tarcísio, o bolsonarista moderado, e a mídia toda ia fazer campanha para ele. A Faria Lima toda ia fazer campanha para ele. Mas o Bolsonaro não sai da moita. Então isso complica o jogo, né, da direita brasileira, da cloaca burguesa brasileira e da sua mídia. Complica o jogo. Mas ela vai fazendo esse jogo. Desgasta o governo Lula, tenta ao máximo desgastar o governo Lula em tudo que é pauta internacional, pauta econômica, tenta desgastar, e ao mesmo tempo torce pela queda do Bolsonaro. Né? Para tentar uma terceira via, para tentar um centro. Aí é uma briga enorme. Muita gente fala, não, é o Tarcísio, mas o Tarcísio mesmo diz. Aí quem é aconselhado pelo Kassab, bicho, você vai largar o governo em março sem ter a certeza que o Bolsonaro vai largar o osso? Você vai ficar sem o governo de São Paulo e a partir de abril até setembro sem ter certeza que o Bolsonaro vai largar o osso? E quem disse que o Bolsonaro vai largar o osso em favor do Tarcísio? Pode ser em favor do Dudu Bananinha? Então, isso embaralha o jogo da extrema-direita. Altamiro Borges, a gente está chegando no final aqui, Altamiro. Agora que ninguém nos ouça, eu estou aqui pasmo com essa história do Banco Master. Você chegou a ver isso? Olha só, um trechinho da coluna do Hélio Gaspari, né? Ele diz o seguinte: sabia-se há mais de um ano que o Master pagava comissões exorbitantes e oferecia remunerações muito superiores às do mercado. E todo mundo escondeu isso e agora caiu no colo dessa figura meiga que é o Gabriel Galípolo. E agora, meu querido, o que vai acontecer com essa história? Eu acho bombástico essa história do BRB comprando 2 milhões em carteiras ali do Banco Master. Comentário. Eu não estou acompanhando muito de perto esse negócio. Me parece isso, tem cheiro de podridão. Tem cheiro de como funciona o capital privado no Brasil. O capital privado no Brasil é isso. Eles adoram falar em eficiência, né? Adoram falar que são muito bons, tal. Mas quando dá o desespero, eles aprontam. Quando dá o desespero, saem correndo atrás das tetas do Estado, né? Mamar no Estado, pegar dinheiro público, né? Então eu não estou acompanhando muito bem. Eu li a coluna do Gaspari. É isso, o Gaspari, você vê que na coluna ele puxa o saco, como sempre, do Fernando Henrique Cardoso. É verdade. Que regulamentou todo o sistema financeiro. É o estilo Gaspari. Gaspari gosta muito de Milico e do Fernando Henrique Cardoso, né? Mas ele mostra a gravidade desse caso, né? Que é isso. Já se sabia da crise, já se sabia de problemas seríssimos nesse banco. Não foram tomadas as providências no governo Bolsonaro. E a bomba explode agora, e agora vamos ver como vai ser, se o banco público vai assumir, né? É dinheiro do povo, né? Então é sempre isso. A burguesa brasileira, chamada elite empresarial brasileira, principalmente os abutres financeiros, adoram falar em eficiência, mas é isso, não tem muita coisa de eficiência, é só lembrar do Lehman e das americanas. Das americanas. Não, eu confesso que eu estava com saudade, fazia tempo que não tinha um escândalozinho, né, de banco, né, de banqueiro no Brasil. Puxa vida, né? A gente não pode ficar na mão assim. Agora nós temos, então, BRB, Banco Master, né, podridão. A gente vai acompanhar isso com todo detalhe. Altamiro, um recado final para a comunidade, meu querido. Não é um problema de Brasil, né? É só a gente lembrar do Lehman Brothers nos Estados Unidos, a crise de 2008 começou no setor financeiro. Quer dizer, a bandalheira, a roubalheira,
né, os altos dividendos, os altos rendimentos de banqueiros, dos abutres financeiros, é um negócio vexaminoso. Se a população do mundo e do Brasil soubesse em detalhes, né, quanto essa gente leva de grana, como faz discurso hipócrita contra o Estado, mas depois pede ajuda do Estado, né, fala em Estado mínimo, mas quer Estado máximo para ela. Se a população soubesse disso, ia ficar enojada. É mais ou menos se a população soubesse como são feitas as salsichas, né? Se ela soubesse como funciona o capital privado, né? Capital privado é nos dois sentidos da palavra mesmo, é privada, nos dois sentidos da palavra, né? Se soubesse como funciona isso, né? É um esquema de roubalheira, de ausência de transparência total, não tem controle nenhum. Quando se tenta estabelecer controles, que é o que o Gaspari fala, né? Fernando Henrique estabeleceu o controle. Os caras vira uma piada, vira pois é. uma fraude também, né? Enfim, nós vamos continuar. Depois as pessoas perguntam por que não tem gente nas ruas, né? Porque, né? Gente séria, né? Gente paraquedista tem, mas gente séria, enfim, vamos contar com as greves, com o Abril, com a Terra Livre lá em Brasília e tudo mais, e muitas manifestações que transcorrem nesse momento no Brasil. Elas não são grandes nem pirotécnicas, mas elas são a expressão da nossa manifestação democrática. Altamiro Borges, muito obrigado. Isso quer dizer que semana que vem você vai estar no Rio Grande do Sul, é isso? Na segunda. Então você não vai vir aqui? Não estou contigo, vou para um debate lá no Rio Grande do Sul. Vai para um debate. Então, depois a gente vai falar desse debate. Obrigado, Altamiro Borges. Obrigado a todos. Continuem com a gente aqui. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, gente. Continue com a nossa programação. Valeu!